Ela é advogada especialista em direito ambiental e urbanístico. Presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB, é diretora da ACIEG, que é a Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás. É vice-presidente da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, SGPA. Ela é Caroline Alves Luiz Pereira. Seja bem-vinda ao nosso programa Alegre Mulher, Carol. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, ainda mais com uma bancada feminina maravilhosa dessa. Olha, a SGPA é uma entidade de referência no agronegócio goiano e que há mais de 75 anos normatiza as questões ligadas à pecuária e agricultura. Como começou a sua história, Carolina, na pecuária? Conta pra gente. Minha história é antiga na pecuária, viu? Eu desde pequenininha, meu pai, né, tem fazenda, meus avós têm fazenda, a gente brinca lá em casa assim, né, que a gente nasceu fazendeiro, advogado a gente virou, né, mas fazendeiro a gente nasceu, nossa história com a terra é muito antiga. E eu, com 16 anos, meu pai assumiu um cargo público que ele não tinha tempo para nada e eu comecei a tomar conta da fazenda para ele. E aí, tomando conta da fazenda, fui estudar, fui para Uberaba, na BCZ, fazer cursos, tudo. E estava envolvida ali, porque a gente expunha gado e tinha leilão. Então, eu comecei esse envolvimento ali dentro da SGPA, veio para a pecuária, ficava ali com os tratadores conversando. E aí, entrei como conselheira, fui subindo, tudo. Hoje estou aí na vice-presidência. Então, na verdade, começou desde a adolescência. Desde a adolescência. Não era de forma profissional e hoje se tornou profissional, é isso, né? Exatamente. Tanto que os tratadores lá brincam comigo. Eles falam assim, nossa, a gente lembra de você sentada nos coxos aqui, brincando com as vacas, né? De pequenininha. E como está sendo, Carol, essa volta da pecuária depois de 3 anos que foi interrompida aí por essa pandemia que nós vivemos da Covid-19? Posso até perguntar se mudou alguma coisa desde a sua época de sempre ali na pecuária, dos 16 anos. Mudou muita coisa, viu? Tá sendo um sucesso a volta da festa. Lotado, o público eu acho que estava com muita saudade. E a gente, esse ano, o que a gente fez? A gente terceirizou a parte festiva para o workshop. Então hoje a gente cuida muito da parte de animais, a gente cuida da parte social. Às vezes as pessoas não sabem, mas a gente tem uma parte social muito forte dentro da pecuária. A gente recebe ali 3.000 crianças dia, idosos também. Então a gente está cuidando dessa parte e o que mudou muito é essa questão da terceirização mesmo, porque sobrou fôlego para a gente dar uma atenção maior para a parte do agro, que é o que realmente importa para a gente. De forma prática, o que foi terceirizado, assim? O que outras empresas estão fazendo? Shows e parte comercial. Então, hoje a Workshow, ela cuida dos cantores, ela cuida do palco, ela cuida da bilheteria e ela cuida da locação dos espaços, né? Para restaurantes, até pipoqueiro. Tem gente que não sabe, mas até o pipoqueiro que está lá dentro, ele locou aquele espaço que ele está. Então, o workshop cuidou disso tudo. E a gente está cuidando de pista, de julgamento de gado. A gente está cuidando. A gente fez a exposição de equinos antes, agora a gente fez exposição de gado. A gente faz julgamento porque nossa exposição é ranqueada no cenário nacional. A gente trouxe também os patrocinadores dessa área de agropecuária. Palestras, tem um ciclo de palestras enormes acontecendo lá dentro também. Essa parte de rodada de negócios, isso tudo é com a gente. Carol, e quais as novidades deste ano, fora aí, claro, a pecuária, que é a principal novidade? A gente tem várias raças dentro do parque hoje. A gente tem o tabapuã, a gente tem tabanel, a gente tem guzerá, que veio, que é uma raça zebuína, né? A gente fez de diferente, a gente separou a exposição de equino da exposição de bovinos. Então, a gente fez as provas de marcha, de cavalo, manga larga marchador na semana passada. A gente teve prova de laço, a gente teve prova de 3 tambores, tudo lá dentro, antes de começar a exposição, né? Pra gente ter um espaço melhor para o pessoal do equino também. E agora a parte de bovinos, a gente tá com essa parte de palestras, que antes a gente não tinha tão forte. A gente fazia isso durante a exposição que tem em outubro e novembro. E agora a gente está com um ciclo de palestras muito grande de qualificação. A gente teve o congresso da OAB dentro da pecuária, a gente teve o congresso da Faculdade de Zootecnia dentro da pecuária também, que eu acho que é muito interessante.
E é legal, como você falou, né? Vai além dos shows, tem muitas outras coisas dentro da pecuária e mostra a realidade do agronegócio, as novidades, né, trazem para o evento. E o que isso ajuda na economia do estado? O que melhora? Olha, o agro hoje é que carrega mesmo a economia no nosso estado. Tanto que durante a pandemia, o agro foi o único setor que não parou. Dentro da pecuária, o que a gente traz de novidade? Eu até brinco que todo mundo olha aquele gado bonitão lá e fala assim, gente, mas isso aqui é para quê? É para comer? Não pode comer esse gado? Mas não é isso. É como se fosse pra gente que é mulher a São Paulo Fashion Week, sabe? E é pra quê exatamente, não é? doutora? Já que a gente tá lá na São Paulo Fashion Week, você vai usar aquele look todo que tá na passarela? Não vai. O gado é isso. Aquele gado que tá lá, aquele boi maravilhoso, aquela vaca de 8 milhões de reais, você não vai comer. Mas ela vai passar a genética dela para o melhoramento do rebanho nacional. Então, ali você tem uma vaca muito boa, por exemplo, a gente faz embrião dela, faz fecundação in vitro, faz clone, a gente tem clone lá na pecuária de vaca. E você vai levar aquilo para expandir o rebanho, para você ter vacas melhores, que vão parir melhor, vão parir mais novas, vão dar leite, um aleitamento melhor para o seu bezerro. Um touro que vai passar uma precocidade para o filho dele, que vai dar mais carcaça. Então, para vocês terem noção do tanto que o melhoramento genético é importante, as baias de cavalo que a gente tem hoje na pecuária não servem mais para os cavalos de hoje, porque quando elas foram construídas, os cavalos eram menores. Com o melhoramento genético, os cavalos foram crescendo, eles não cabem nessas baias mais. Tanto que a gente tem que fazer aquela baia móvel. Essa é a importância. O que a gente mostra lá hoje é o topo da pecuária, é o topo do equino e também de tecnologia. Hoje a gente está lá dentro com os drones, com as colheitadeiras de robô, com drone que passa na propriedade, filmando toda a propriedade, fazendo um mapeamento da sua fazenda, esparramando remédio, pulverizando. Então, essa é a importância para a economia, porque isso faz a gente ter mais produtividade e, consequentemente, mais dinheiro, né? E além do produtor rural, tem ações também para a população, né? Com a geração de mais de 4 mil empregos lá na pecuária, algo muito bacana que vai ajudar muita gente. Quem for até lá pode ir no estande da Secretaria da Retomada, né? E conseguir uma vaga. Isso mesmo, a Secretaria da Retomada está lá com essa oferta de empregos, qualificação, cursos de qualificação, e tem uma novidade também que o secretário da Retomada, o César Moura, falou pra gente. Ele vai fazer um colégio tecnológico dentro da SGPA permanentemente. Olha, então vai ter curso, vai ter curso direto para a população ali, e o governador também prometeu um VaptVupt dentro da pecuária para atender toda aquela região. Muito legal. Doutora, a senhora tem um currículo, estou te chamando doutora porque você é advogada, presidente da Comissão do Direito Ambiental, né? Tem toda uma história também na OAB e tem um currículo muito diversificado, como nós apresentamos aqui no início. É diretora também da CIEG, né? Uma entidade muito importante. Então, o conhecimento da senhora, a atuação tanto no setor público como privado é muito diversificado. Como que a senhora consegue trabalhar ao mesmo tempo com tantas áreas diferentes e falando tão bem aqui, né, da pecuária, do agronegócio? Obrigada, acho que é por paixão, viu? Tudo que eu faço eu sou muito apaixonada. Eu sou muito apaixonada pelo direito, eu sou muito apaixonada pelo setor público também, pela pecuária. E eu acho que, assim, e no final essa paixão é por gente, né? Porque todo lugar que eu entro é para ajudar as pessoas. Eu quero fazer o melhor. Todo lugar que eu entro eu penso assim, como eu posso melhorar a vida de alguém aqui? E eu acho que essa paixão é que me dá esse ânimo de fazer tanto. Mas também é assim, gente, eu acordo 5 horas da manhã todo dia, que eu sou discípula de Iris Rezende, mas das 9 horas da noite eu já tô dormindo. Segredo da beleza dormir cedo, né, doutora? 9 horas da noite, não adianta nem me ligar que eu já tô assim, no 10º sono. Carol, e você já sofreu algum tipo de preconceito ou sofre devido às suas atividades aí na agropecuária? Olha, já sofri e sofro, não dá para falar que não existe machismo, né, em todos os mundos que eu participo. Mas assim, a gente no começo fica meio triste, chora, esconde, mas
isso leva a gente a se qualificar mais. Eu acho que quanto mais qualificação, mais segurança a gente tem, mais a gente enfrenta de cabeça erguida e aí às vezes diminui os preconceitos também. Mas de todos esses mundos que eu participo, o mais machista deles é o político. Todo mundo acha que o agronegócio não. O mundo político é muito mais machista que o mundo do agro. E você sofreu, então, preconceito? Você pode citar algum pra gente aí? Já cito. Quando eu era presidente do PMDB Jovem, muitos e muitos anos atrás, certa vez um candidato a deputado me ligou e falou assim, escuta, mas esse telefone não é do presidente do PMDB Jovem? Eu falei, não, é meu, eu sou presidente do PMDB Jovem. Ele, não, mas você é presidente do PMDB Jovem mulher? Eu quero falar presidente do PMDB Jovem homem. Não. Aí eu falei assim, não, olha, meu senhor, deixa eu te explicar uma coisa. Existe PMDB jovem, independente de sexo. Tem homem, tem mulher, tem tudo. E eu sou a presidente. O que o senhor deseja? Ele, não, então não preciso. Depois eu ligo, depois eu resolvo. Tchau. E desligou o telefone, simples assim. Não quis conversar comigo. E como você reagiu nesse momento? Não dava nem pra falar muita coisa, né? Eu desliguei o telefone, assim. Depois que eu encontrei com ele, eu falei assim, olha... Tudo bem? Quero me apresentar. Meu nome é Carolina, eu sou presidente. Se o senhor precisar de qualquer coisa, o PMDB Jovem está à sua disposição. Eu acho que uma das respostas também foi o fato de você não desistir da política e de todas as atuações em outras áreas também, né? Não, eu não desisto não, eu não abaixo a cabeça não, porque tem tanta gente, a gente às vezes nem sabe, mas tem tanta gente que está olhando pra gente, está querendo ter coragem de ir, que se a gente desistir, a gente desestimula um monte de gente também, um monte de mulheres. Então, todas as vezes que eu penso assim, eu não quero mais, eu não dou conta, eu vou sair disso, eu falo assim, opa, levanta a cabeça, tem muita gente que precisa de você aqui. Queria que a senhora citasse também a importância, né, do papel da mulher na política e no agronegócio. Olha, eu acho que assim, é importantíssima a participação feminina na política. Tanto que, quando eu fiz meu TCC na faculdade, foi sobre a lei de cotas para mulheres, os 30%. Para mulheres não, é lei de cotas para gênero, vocês sabiam, gente? Às vezes assim, a gente fala lei de cota para mulheres, não, mas se eu tiver 70% de mulheres, eu tenho que ter 30% para homens. Se Deus quiser, um dia vai ter assim. Mas a mulher... Só ela entende ela tem a sensibilidade para entender outra mulher. Eu falo, por exemplo, sobre aquela lei do absorvente de distribuição gratuita. Gente, é um negócio tão simples, tão pequeno, se a gente for pensar, que nunca ninguém imaginou. Quantas meninas em escola pública faltam aula quando estão menstruadas, porque não tem absorvente para ir para a escola. Gente, não tem dinheiro para comer, tem gente que não tem dinheiro para comer, quanto mais para comprar absorvente. É caro. E é um tema que, se antes a gente falasse, menstruação, fala como se fosse assim algo, mas que para nós mulheres é corriqueiro e é assim um problema que nos afeta. Então, a mulher sabe o tempo que ela precisa, 6 meses de licença maternidade. Se não fosse uma mulher para brigar, gente, tava lá 1 mês de licença maternidade. Você abandona seu filhinho com 1 mês, seu bebê com 1 mês. Então, a mulher precisa envolver mais com política porque ela sabe das dores e dos problemas que ela passa. E no agronegócio, é assim, importantíssimo falar, e eu tenho um exemplo, não precisa nem explicar, é um exemplo claro. Eu faço parte de um núcleo que chama Núcleo Feminino da Pecuária de Goiás. Nós somos hoje 250 mulheres pecuaristas que fazem parte desse núcleo. Enquanto os meus grupos lá de pecuaristas homens só discute, debate, mas ninguém vai atrás, vocês não têm noção da organização do Núcleo Feminino da Pecuária. Toda primeira segunda-feira do mês, a gente se reúne e traz um palestrante para falar sobre sucessão familiar, para falar sobre pasto, alimentação de bovino, medicina veterinária. Então, as mulheres, elas se preocupam mais com qualificação. Elas se preocupam mais em estudar aquilo que ela está fazendo e não assim... Não, pecuária é simplesmente botar o gado no pasto, botar sal no coxo e vacinar uma vez por ano. Então, as mulheres estão mais envolvidas em estudar, nos detalhes, às vezes, numa higiene melhor da propriedade rural, e essa higiene, ela gera maior produtividade também. Por exemplo, você tem um bebedouro lá, se ele está cheio de lodo,
o gado não vai beber água, o gado desidratado perde peso. Então, porque eu falo desse tema porque foi um tema que foi debatido entre nós, a limpeza de um bebedouro. Então, as mulheres, elas têm essa sensibilidade maior. E graças a Deus, né? Tem várias políticas públicas agora para as mulheres. A gente vê cada vez mais espaço da mulher na política e em outros cenários, né? E teve, na pecuária, por falar de pecuária, teve o protocolo lançado lá, Todos por Elas. Gostaria que você explicasse para as mulheres que estão nos assistindo o que é Todos por Elas, que tem aquele lema do não é não. Esse programa, Protocolo Todos por Elas, foi maravilhoso. É encabeçado pela Mariana Gidrão, que é a superintendente da mulher no estado de Goiás. E o Todos por Elas é que realmente todo mundo juntos para combater a violência à mulher. A gente não precisa mais preocupar. Aqui no estado de Goiás, o governador Ronaldo Caiado, ele brincou, falou assim, briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Aqui no estado de Goiás, mete a algema em agressor. Então, é um protocolo que mostra, foi colocado em bares, restaurantes, vai ser colocado em vários pontos comerciais, que mostra como a mulher deve reagir, se ela receber um tipo de ameaça, o que ela pode fazer, para quais números ela pode ligar, o que é violência, porque tem mulher que está sofrendo violência que ela não sabe que aquilo é violência. Então, ela não sabe como reagir. E lá na pecuária teve o lançamento desse protocolo, e lá está o primeiro stand hoje feminino de todas as pecuárias do Brasil. Nunca teve um stand só para mulheres. Quem for lá vai encontrar. Vai encontrar. E aí tem maquiagem para as mulheres, tem orientação psicológica, orientação jurídica. É um stand lindo. E a gente falando sobre esse tema da violência contra a mulher, e a senhora já disse também do que precisou de superar para continuar na política, e nós sabemos que a senhora também tem uma experiência pessoal muito forte, que foi vítima de violência. Isso. Durante o seu casamento, após o casamento, e junto com isso ainda enfrentando uma enfermidade que é um câncer. Isso. Como que saiu de toda essa situação? A senhora pode contar pra gente, dividir com o nosso público essa experiência pessoal? Porque pelo que nós estamos vendo aqui, a senhora ainda saiu mais forte de tudo isso. Foi uma fênix, eu falo que eu renasci da cinza. A violência não colocou algemas em você, né, doutora? Não colocou algemas, não me prendeu. E eu não tenho problema em falar disso, porque eu acho que mais mulheres precisam saber para ver que existe exemplos de mulheres que conseguiu superar, que existe vida pós-divórcio, existe vida pós-violência doméstica, existe vida pós-câncer também. Câncer não é a morte. Eu passei por um tipo de violência, eu estava doente, eu estava com câncer, e meu ex-marido, eu acho que ele, na cabeça dele, eu não ia ter uma vida longa, e aí ele fez várias coisas, inclusive de violência patrimonial, violência psicológica. Eu fiquei 8 meses na cama fazendo tratamento, e depois que eu já estava melhor, eu tive coragem de me divorciar. E o que eu falo, que eu acho que é muito importante de dividir, é que assim, gente, eu sou advogada, eu sou filha de 2 advogados, eu tenho um irmão advogado. Eu escuto todos os dias as pessoas falando de violência doméstica. Eu sei o que é violência doméstica, eu sei o que é crime. E eu tive vergonha de denunciar. Eu tive vergonha de separar. Eu tive vergonha de ir na delegacia da mulher. E você que já se sentiu uma mulher empoderada. Já me sentia, já era advogada, já estava na SGPA como diretora, já fazia parte de várias associações, estava na OAB também. Então, a gente entende que talvez as mulheres mais capacitadas, as mulheres que estão, a gente tem que falar assim, no nível social até melhor, às vezes tem mais vergonha ainda. E a gente tem que parar com isso. Não é não, violência é violência, precisa ser denunciada, porque se você não denuncia, o homem vai continuar agredindo outras mulheres. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, eu falo muito isso hoje, eu tive vergonha até de falar sobre isso por muito tempo. E até pessoas, assim, às vezes da minha própria família ficava assim, mas você vai se expor desse tanto? Mas a gente precisa expor, porque todas as vezes que aquele problema fica debaixo do tapete, a gente não resolve. E qual foi esse momento que você deu um basta e falou, agora é a hora que eu vou me expor, eu vou enfrentar essa situação, vou sair dessa? Foi quando eu vi outras mulheres sofrendo a mesma coisa que eu estava sofrendo. Quando eu comecei a perceber que tinha amiga minha sofrendo a mesma coisa e com medo, com vergonha,
E aí eu falava assim, gente, eu preciso contar que eu passei, que eu superei e que eu tô bem assim hoje porque eu tive coragem de pôr um ponto final. Então, nesse momento eu falei, eu preciso falar mais sobre isso. Eu preciso ajudar mais mulheres a não terem vergonha. E eu acho que nesse momento também, quando a gente fala de todos por elas, tem homem que às vezes pratica violência que ele não sabe nem que aquilo é violência, porque o nosso sistema patriarcal, ele às vezes o homem tá fazendo aquilo e ele tá achando que tá bonito, ele tá fazendo uma gracinha. Gente, eu escuto tanta piadinha. Como se fosse faz parte da cultura. Isso é engraçado, é isso cultural. eu sempre aprendi assim, isso que é o certo. Mas a sociedade né? faz isso, né? Coloca alguns filmes mostrando que o homem bom é aquele homem que bate na mulher, aquele homem que é mais autoritário, que tem aquilo. Então o filme meio que desde a infância a gente vai assistindo aquilo, vai achando que aquilo é o normal. Quando a gente casa a gente acha, isso aqui é normal, vou aceitar. Não só filme, mas música também. Exatamente. Muitas músicas falam É a sociedade que vai colocando isso na gente, né? E a gente Vai acaba normalizando isso, é o que eu falo. Então, às vezes, quando a gente fala, opa, para, não é não, isso é violência, às vezes até os próprios homens começam a passar, opa, eu preciso mudar o meu comportamento. Então, violência no trabalho, assédio moral, gente. Quantas vezes eu já vi acontecendo assédio moral? E comigo também. Chegar ao ponto de eu bater a mão na mesa e falar, opa, eu vou te denunciar. Para as coisas melhorarem. Aí a pessoa falou assim, mas o que eu tô fazendo, né? E aí a pessoa não muita percebia. gente ainda fala que é mimimi, né? É que mimimi. Agora tá famoso aí na internet, ainda acusa a gente por reclamar de um assédio. Por reclamar de um assédio. E isso não pode acontecer, gente. E o que você aprendeu de toda essa situação? Você venceu o câncer, saiu do casamento, conseguiu realizar o divórcio. Você se sente mais forte hoje? Qual que é o maior aprendizado para você de toda essa situação? Muito mais forte, muito mais simples, porque quando a gente passa, eu brinco assim, às vezes eu falo assim, gente, para me botar medo tem que ser uma coisa muito grande, tem que ser um monstro muito grande, porque eu venci um câncer raro e um divórcio conturbado. Mas isso me trouxe simplicidade para a vida. A gente dificulta demais as coisas. A gente coloca muita dificuldade, a gente coloca muito empecilho. E quando você passa uma situação dessa, você fala, cara, a vida é hoje, a vida precisa ser vivida e de um jeito simples. O hoje é hoje, vamos fazer o de hoje, o de amanhã, né? A gente deixa para depois e vamos aproveitar o agora. Então isso é muito simples, isso tirou assim das minhas costas uma necessidade que eu tinha de que tudo fosse muito perfeito. Hoje assim, vamos fazendo, vai dando certo, entendeu? Carol, agora voltando aqui no assunto da política, que a senhora tinha comentado agora há pouco, a senhora já se candidatou, né, a deputada federal. Eu queria saber se a senhora tem planos aí para o futuro aí na área da política. Olha, não nessa área de candidatar mais, mas eu gosto muito da política classista, dos bastidores, né? Eu tenho muita experiência em gestão pública, gosto de estar em órgãos públicos, de ajudar as pessoas, então para essa área sim, mas como candidata eu incentivo hoje outras mulheres. Eu quero ajudar mulheres nas próximas campanhas, mas eu como candidata vai ficar até por recomendação médica, viu? Você tinha perguntado, Honória, se o médico, quando eu tive o câncer, mandou eu ir com calma. A minha oncologista, a última vez que eu fui lá, ela falou assim, você não pediu o meu conselho médico antes de se candidatar, mas se você me pedisse, seria não se candidate. É muito pesado para minha saúde hoje, então eu vou ficar mais nos bastidores. Agora, dentro de todo esse leque seu de atuações, a senhora foi também coordenadora do plano diretor da cidade de Goiânia. O que nós podemos esperar da nossa capital em relação ao urbanismo para os próximos anos? Olha, esse plano diretor foi o maior desafio que eu falo que eu tive na minha carreira, porque assim, são vários interesses ao mesmo tempo que a gente tem que coordenar. Mas eu falo que hoje Goiânia tem um plano diretor muito bacana, muito moderno, muito técnico. Foram técnicos muito competentes na área de arquitetura e urbanismo e na área de direito urbanístico também, que participaram lá dessa elaboração. Goiânia hoje vai ser uma cidade compacta, uma cidade com multicentralidades. O que é isso? Eu estudo, eu trabalho, eu levo meu filho na escola, eu tenho meu lazer,
tudo na mesma região. Eu não preciso me deslocar igual eu tenho que fazer em Brasília, por exemplo. Eu tenho ali, e isso o que facilita? Menos carro, menos uso de transporte, menos poluição, um meio ambiente mais preservado. Goiânia também hoje conta com uma preservação ambiental muito grande, né? Nós somos a segunda maior cidade com número de área verde por habitantes do mundo. Então a gente buscou levar isso muito em consideração, essa questão ambiental da cidade, isso ficou muito forte. E a questão da diminuição de ônibus, ou de carros para ônibus. A gente fez isso através de vagas de estacionamento também. A gente reduziu a necessidade de vagas de estacionamento, porque a gente vê que hoje não tem tanta necessidade de carro mais. Goiânia era uma cidade que se registrava mais carros do que crianças por dia. Então, a gente hoje tem um plano diretor que reduz o transporte individual e amplia o transporte coletivo. Isso, um planejamento a longo prazo. Um planejamento. O plano diretor, ele é feito para 10 anos, né? Porque hoje a gente ainda vê um trânsito caótico, Caótico, né? Exatamente. Então, a gente fez esse plano diretor, foi aprovado em 2022, né? E ele vai até 2032. Então, um planejamento aí a longo prazo que a gente espera que com ele e as leis complementares também, tem o plano de mobilidade, a gente vai conseguir essa redução. O mercado imobiliário de Goiânia, os empreendimentos, é uma coisa muito pujante, faz parte da economia, né, da cidade. A cidade cresce muito para todos os lados. Dá para continuar com esse crescimento, preservando e tendo todos os cuidados necessários, preservando o nosso meio ambiente? Dá sim, é totalmente possível. E o mercado imobiliário de Goiânia, Honória, ele tem uma diferença dos outros lugares. Os grandes empresários do setor imobiliário de Goiás, eles são daqui. Então, eles não são garimpeiros que vêm aqui e faz do jeito que foi e vai embora. A maioria deles, às vezes, até moram nos próprios empreendimentos que eles constroem. Então, eles observam muito a legislação. Eles são muito parceiros do poder público nessa área. E a nossa legislação ambiental hoje, ela é muito moderna. A legislação brasileira em si, não só a de Goiânia, ela é muito moderna. Então, ela permite, por exemplo, hoje em dia você não faz rebaixamento de lençol freático igual fazia. Antigamente, você drenava o lençol freático para construir um subsolo e jogava aquela água para outro lugar. Hoje não, hoje o lençol freático continua lá e você faz paredões de contenção e coloca bombas para bombear aquilo de forma que não atrapalhe a construção, mas que o lençol freático continue passando por aquele mesmo lugar. Isso é uma inovação na área ambiental, né? Então, a gente tem preservação hoje de APP, tem construção de parques, assim, em vários lugares. Goiânia antigamente tinha 4 parques, hoje Goiânia tem 40 parques na cidade, o que preserva fauna, preserva flora, né? Dá mais oxigenação para a cidade. Então, Goiânia é uma cidade realmente verde. Muito bacana, a gente já está encaminhando para o final do programa, mas agora, doutora, a senhora tem a oportunidade de deixar para os nossos telespectadores uma frase ou um pensamento, algo que lhe faz bem, que te motiva, te inspira, para inspirar também outras pessoas. Olha, eu vou falar uma frase que eu escrevia para as minhas amiguinhas desde a 5ª série e elas escreviam para mim. E esses dias eu fui reler assim, as cartinhas que eu tenho e tava essa frase lá e eu não tinha noção da importância dessa frase, que é: siga seus sonhos, corra seus riscos. E a gente às vezes tem medo de correr risco, né? Mas o risco deixa a gente muito mais forte. Que lindo, né, Honória? Muito bonito, legal. eu me senti inspirada aqui. Eu gostei também. Vamos continuar lutando pelos nossos sonhos. Vale a acreditando em pena. dias melhores. Vale a pena lutar, gente, vale a pena. Carol, quero te agradecer, obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui, né, da TV Aleg. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, eu quem agradeço. Essa semana estava corridíssima, mas eu fiz questão de estar com vocês aqui por causa da pecuária. Mas eu quero vir de novo e com mais calma, viu? É isso aí, o Alego Mulher fica por aqui, continua acompanhando a nossa programação e até a próxima. Tchau. Até.